Um CEO milionário frio como gelo, passa todos os dias pela mesma calçada, ignorando tudo e todos. Dono de uma das maiores firmas de investimentos da cidade. Henry Mitchell é o retrato do poder distante. Ternos impecáveis, olhar sério, passos calculados. Se existisse um manual sobre seus carrancudos, a capa traria o rosto dele. E todos os dias, sem exceção, ele atravessava a Lincoln Avenue, em direção ao escritório. Passava reto por tudo, inclusive por uma certa garota teimosa, com um carrinho de comida. "Bom dia, senhor gravata chique!" ela gritava, sorrindo, enquanto virava a espátula na chapa quente e fazia o arroz dançar no óleo fervente. Henry fingia que ela nem existia. Mantinha os olhos grudados no relógio, no celular ou no céu. Nem um músculo do rosto se movia. Rotina era sempre essa, até aquela noite, depois de um dia infernal, lotado de reuniões, clientes insuportáveis e mais planilhas do que qualquer ser humano deveria ter que encarar. Henry finalmente saiu do prédio, bem mais tarde que o normal, e assim que pisou na calçada, seu estômago rugiu, como uma tempestade presa dentro de uma caverna. Ele parou, olhou para a própria barriga como se ela tivesse cometido um crime. E então aconteceu. O cheiro, absurdamente bom, quase criminoso. Um aroma que parecia agarrar sua gravata de seda e puxá-lo pela gola. Era uma mistura selvagem de alho dourado, arroz chiando no óleo e um ovo fritando com um som que lembrava fogos de artifício. E de onde vinha? Do carrinho. Aquele carrinho. O da garota que ele ignorava há meses. Emma, claro, percebeu na hora. Com um sorriso provocador, cruzou os braços e falou como quem já sabia o final da história. "Você está com cara de quem está morrendo de fome. Quer que eu prepare um prato?" Henry ajeitou a gravata, respirou fundo e se encheu da sua pose de CEO. Respondeu seco, cheio de orgulho. "Não, obrigado. Eu não como comida de rua." O que aconteceu depois foi quase poético. O estômago dele roncou tão alto que um cachorro do outro lado da rua começou a latir assustado. Emma tentou não rir, mas falhou. "Tá vendo? Seu estômago tá pedindo comida. Não importa o quão elegante você tente parecer. Seu chefe agora é a barriga, senhor gravata." Ele esfregou o rosto, desviou o olhar, cruzou os braços. "No tea. Com fome. Foi só um barulho digestivo normal." "Aham, barulho digestivo, claro," disse ela rindo. "Então, vai querer um prato? Ou vai continuar discutindo com o seu próprio estômago?" Ele suspirou, olhou para o carrinho. Depois, para a barriga. "Tá, pam. Faz um," murmurou. Emma sorriu menos, aquele tipo de sorriso que ilumina uma rua inteira. "Sabia que você ia ceder." "Bem-vindo ao lado saboroso da vida." Ela pegou a espátula, jogou arroz na chapa, cebola, alho, cebolinha, um fio de óleo. E então, quebrou um ovo que estalou no calor como fogos de Réveillon. "Queer up, metadão?" "Normal," ele disse, ainda de braços cruzados, visivelmente desconfortável. "Relaxa, senhor gravata. Isso aqui é arroz, ovo e dignidade num prato só." Ela piscou. O cheiro ficou ainda mais ilegal. Annie continuou ali, tenso, olhando para a chapa, como se fosse um campo minado. Quando ela terminou, colocou tudo numa embalagem de comida e entregou com um sorriso. "Aqui está, senhor gravata chique. Por que você me chama assim? Olha para você. Gravata, terno, sob medida. Parece que tá indo para uma reunião só para comprar pão." "É só elegância." Ele tentou justificar, ajeitando a gravata de novo. Pegou a embalagem e andou alguns passos, procurando um canto onde ninguém pudesse vê-lo. Olhou o prato com desconfiança. Respirou fundo. Primeira mordida. O universo parou por um segundo. "Como isso pode ser tão bom?" pensou, sentindo o sabor invadir cada canto do seu ser. Era só arroz frito, alho e ovo. Mas de algum jeito, era mais do que isso. Tinha gosto de infância, de casa, de conforto, de uma lembrança esquecida lá no fundo da alma. Em segundos, devorou tudo. Nem percebeu. Emma, claro, estava observando de longe. E quando viu, gritou: "Uau! Você mastiga sempre com raiva da comida? Ou hoje é um dia especial?" Henry limpou a boca com um guardanapo, tentando manter a pose. Ela cruzou os braços, ergueu uma sobrancelha e perguntou, divertida: "E aí, o que achou?" Ele ajeitou a gravata, fez cara de tédio e respondeu no tom mais indiferente que conseguiu fingir: "Tá bom." "Nada demais." Como se seu estômago fosse parte de uma equipe da verdade. Outro rugido alto. Emma não deixou passar. "Então me diz uma coisa, quer outro prato? Ou precisa correr pro banheiro?" Os olhos dele se arregalaram. Sem saber se ria, fugia, ou cavava um buraco para desaparecer, sem opções, abaixou a voz e respondeu quase num sussurro: "Mais um prato." Aí sim,
Se renda à felicidade, senhor Gravata. Ela disse isso enquanto já jogava mais arroz na chapa. Ele comeu de novo menos cada último grão, raspando o recipiente, até ficar limpo. Depois, ajeitou o paletó, pagou sem realmente olhar nos olhos dela e saiu apressado. Mas havia algo diferente em sua expressão. Algo tinha mudado. Ele só não sabia explicar o quê. Na noite seguinte, ele saiu do prédio da Brooks Industries exatamente às 18h30 como sempre. Terno impecável, gravata perfeitamente ajustada, passos firmes e decididos. O plano era simples: passar direto pela barraca, entrar no Porsche e ir para casa. Sem olhar, sem parar, sem pensar naquele arroz frito com ovo que tinha ficado com ele a noite inteira. Mas, bem, a vida tem seus próprios planos. Ao se aproximar da esquina, Henry diminuiu o passo, quase imperceptivelmente. Depois, fingiu checar uma mensagem no celular, mas na verdade ele estava tentando captar algo no ar. E lá estava: alho dourado, cebola caramelizada, arroz chiando na chapa e o som inconfundível de um ovo estalando. No óleo quente, Henry parou, respirou fundo, olhou para a barraca, olhou para o carro, depois voltou a olhar para a barraca. Não, murmurou para si mesmo, não vou cair nessa de novo. Deu 3 passos em direção ao Porsche. Ora. Olha quem voltou! Gritou Emma, agitando a espátula como se fosse uma varinha mágica. O Sr. Taishik? Não resistiu, hein? Pronto. Tava pego. Henry congelou na calçada, claramente constrangido. Emma estava lá, com aquele sorriso travesso, como se já soubesse exatamente como tudo ia acontecer. Eu não. Começou, ajeitando a gravata com nervosismo. Eu só estava passando. Só passando. Menos assentiu ela, fingindo estar completamente séria, passando bem devagar, encarando a barraca cheirando o ar. Supernatural. Henry corou. Levemente, eu não estava cheirando nada. Não. Então por que seu nariz está fazendo isso? Ela imitou exageradamente alguém farejando o ar instantivamente. Ele tocou o próprio nariz menos o que fez Emma cair na gargalhada. Relaxa, Sr. Tai. Todo mundo faz isso quando sente o cheiro da minha comida. É normal. É ciência. É irresistível. Henry tentou manter a postura, mas Emma viu, ele estava claramente em conflito por dentro, entre o orgulho de executivo e o desejo profundo por aquela comida. Tá bom menos, disse ele, por fim, como se estivesse fazendo um grande favor, só para confirmar se é realmente boa. Emma bateu palmas, animada. Aí tá, você admitiu que quer mais. Eu gosto de clientes sinceros, não é que eu quero, protestou ele. É só curiosidade científica, claro. Curiosidade científica. Entendi, disse ela, já jogando arroz na chapa. E o que a ciência quer hoje? O mesmo de ontem, pode ser? Emma começou a trabalhar sua mágica culinária. Dessa vez, Henry não fingiu desinteresse. Observou cada movimento, fascinado com a forma como ela lidava com os ingredientes. Um fio de óleo na chapa menos que sibilou e se espalhou perfeitamente. Depois, o alho picado, dourando rápido e soltando aquele aroma, que sinceramente, deveria ser ilegal. Em seguida, o arroz temperado, mexido com precisão. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Harry perguntou, genuinamente curioso. Com Minha Avo, respondeu Emma, quebrando 2 ovos sobre a chapa num único movimento suave. Ela sempre dizia que uma boa comida precisa de 3 coisas: técnica, cuidado e um pouco de travessura. Travessura? Ah, Sam. Tipo um tempero secreto que faz as pessoas ficarem viciadas e sempre voltarem menos, disse ela com uma piscadela. Brincalhona. Henry riu. Uma risada discreta, mas Emma notou. Era a primeira vez que via um sorriso genuíno naquele rosto tão sério. Então, qual é o tempero secreto? Se eu te contar, deixa de ser segredo, né? Disse ela, virando os ovos, como uma profissional. Mas posso dar uma dica. Não é só tempero. É intenção. É, quando você cozinha pensando na pessoa que vai comer, desejando que ela se sinta feliz, satisfeita, com o coração aquecido, isso entra na comida, também. A gente chama de tempero da alma. Henry a observou enquanto ela finalizava o prato. Havia algo hipnótico na forma como Emma trabalhava. Não era só habilidade, era paixão. Cada movimento tinha um propósito. Cada gesto carregava amor. Prontinho menos, anunciou ela, servindo a comida numa bandeja limpa. Arroz frito com ovo, tempero da alma incluído. Henry pegou o prato e deu a primeira garfada. E mais uma vez, o mundo parou. Estava ainda melhor do que ele lembrava. O arroz cozido na medida certa, menos soltinho, mais úmido. O ovo com as bordas douradas e crocantes, mas a gema ainda cremosa.
Os temperos se misturavam numa sinfonia de sabores que despertavam lembranças esquecidas. Tinha gosto de domingo na casa da avó, de risadas na cozinha, de família reunida à mesa, de um tempo em que a vida era mais simples, e o que importava era de verdade, meu Deus, murmurou, sem conseguir parar de comer. Bom, né? Emma sorriu, satisfeita. Eu disse que tinha tempero da alma. Dessa vez, Henry comeu devagar, saboreando cada garfada, mas Emma percebeu. Ele ainda estava com fome quando terminou. Quer mais um pouco? Perguntou ela. Ele hesitou. Talvez só um pouquinho. Só para ter certeza de que ainda está bom. Curiosidade científica, sabe? Emma preparou outro prato, desta vez adicionando alguns temperos especiais que guardava só para clientes. Harry comeu devagar, saboreando cada sabor. Emma, ele disse ao terminar. Sim, obrigado de verdade. Eu nem lembrava que a comida podia ter um gosto assim. Gostar de quê? De felicidade, talvez. Emma sorriu, e Henry sentiu algo estranho no peito, como se uma parte congelada dele começasse a descongelar. Esse é o objetivo, ela disse. Comida deve alimentar mais que só o estômago. Henry pagou, deu uma gorjeta generosa e se despediu. Mas, dessa vez, não saiu correndo. Andou devagar até olhou para trás e acenou antes de entrar no carro. E foi assim que começou o hábito mais inesperado na vida de Henry Brooks. No dia seguinte, ele apareceu de novo. Sempre com a mesma desculpa. Só passando para garantir que ainda estava bom. Mas Emma percebeu as mudanças. A cada dia ele parecia menos tenso, sorria mais, ficava um pouco mais para conversar, enquanto comia. Na segunda semana, ele começou a perguntar sobre a vida dela, de onde era, quanto tempo tinha com a barraquinha, o que gostava de fazer nas horas vagas. Na terceira semana, passou a compartilhar pequenas coisas sobre si, que trabalhava demais, que às vezes esquecia. Que não lembrava da última vez que tinha uma refeição de verdade antes de conhecer a barraquinha dela, e Emma, sem perceber, também estava se deixando conquistar. Não só pela transformação que via nele dia após dia, mas pela pessoa gentil e divertida que começava a aparecer por trás daquela máscara de ciúme. Frio. Henry tinha um humor seco que a fazia rir, fazia perguntas inteligentes sobre cozinha, e sempre elogiava a comida como se fosse a melhor coisa que já tinha provado. Sabe o que é engraçado? Emma disse numa quinta-feira enquanto preparava o prato dele. Diz aí, você veio aqui todo arrumado, sério, fingindo que não queria nada de mim. Agora tá aqui todo dia sorrindo, conversando? Quem diria que arroz com ovos poderia domar um seu? Henry riu de verdade. Uma risada calorosa que fez o estômago de Emma se encher de borboletas. Acho que, ele disse, ficando um pouco sério, você não domou só um ciú. Você domou um homem que tinha esquecido o quão bom é ser feliz. Emma parou de mexer a comida por um instante e olhou nos olhos dele. Havia algo diferente ali, algo quente, algo real. Então ela disse, virando de novo para a comida. Para esconder o nervosismo, se for assim, minha missão aqui está cumprida. Que missão? Provar que todo mundo pode ser feliz. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que acredite nisso. E um prato de arroz com ovos feito com carinho. Henry sorriu. E Emma sentiu algo mudando entre eles. Não era mais só cliente e vendedora. Era algo mais. Algo que aquecia o coração e fazia o mundo parecer um lugar melhor. E enquanto ele comia seu arroz com ovos naquela tarde, Emma nem imaginava que o homem misterioso de terno e gravata escondia segredos que iriam mudar tudo. 3 semanas depois do primeiro encontro na barraquinha, Emma sabia o horário de Henry como um relógio. Todo dia, às 18h30, em ponto. Ele aparecia na esquina com aquele olhar de só passando, mas sempre parava para o arroz com ovos diário. E o mais engraçado, ele ainda fingia que era só coincidência. Oi, Sr. Turner-Cheek, Emma cumprimentou. Naquela quinta-feira já jogando arroz na chapa, antes que ele pudesse dizer uma palavra. Deixa eu adivinhar, só passando para garantir que ainda está bom. Henry riu, ajeitando a gravata daquele jeito meio desajeitado que Emma agora achava adorável. Você me conhece bem demais, ele admitiu. Mas hoje juro que eu estava mesmo só passando. Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra? Ela respondeu, quebrando 2 ovos na chapa. Seu nariz está se mexendo há 5 minutos. Harry, admite logo que você está viciado na minha comida. Viciado é meio forte. Dependente, melhor. Emma riu, mexendo o alho dourado que começava a liberar aquele cheiro criminosamente delicioso de sempre. Sabe, o que eu acho engraçado? Ela disse, virando o ovo com um movimento gracioso que hipnotizava Henry há semanas. Todo dia você vem aqui de terno e gravata, sapato brilhando? Deve ganhar bem no seu trabalho, né? O que você faz? Henry quase engasgou com a própria saliva. Era a pergunta que ele mais temia.
Como explicar que não era só funcionário, mas dono daquela empresa de 40 andares? Como dizer que tinha mais dinheiro no banco do que a maioria veria em uma vida? Ele gaguejou, buscando uma resposta que não fosse uma mentira completa, mas também não toda a verdade explosiva. Sou só um funcionário comum, tentando construir algo na vida. Que tipo de funcionário? Trabalho de escritório? Respondeu rápido. Papelada, reuniões chatas, esse tipo de coisa. Emma parou de mexer e olhou para ele com um sorriso brincalhão. Sério, porque você parece mais alguém que dá ordens do que quem as recebe. O coração de Henry disparou. Será que ela tinha descoberto? Como assim? Não sei. Você tem aquela postura de líder, ombros retos, queixo erguido, jeito de falar. Ela voltou a cozinhar, pensativa. Minha avó dizia: dá para saber muito sobre uma pessoa pelo jeito que ela se carrega. E o que será que minha postura revela sobre mim? Henry perguntou, com uma curiosidade genuína. Acostumada a carregar responsabilidades, a tomar decisões importantes, ela respondeu, piscando. Ou que você finge ser mais comum do que realmente é? Henry engoliu seco. Emma era mais observadora do que ele imaginava. Talvez eu tenha apenas uma boa postura. Ele tentou mudar de assunto, mas ela parecia não estar completamente convencida. Então, funcionário de escritório. Há quanto tempo você está nessa? Uns poucos anos, respondeu ele de forma vaga. Tecnicamente não era mentira. Afinal, ele tinha fundado a empresa há 5 anos. Você gosta do que faz? Henry parou para pensar. Estranha pergunta. Quando foi a última vez que alguém perguntou se ele gostava do trabalho? É complicado, finalmente disse. Às vezes é gratificante, outras vezes é solitário. Emma colocou a comida na frente dele, enquanto ele tentava encontrar as palavras certas. Mas você não trabalha com outras pessoas? Sim, Henry pegou o garfo. Mas às vezes você pode estar cercado de gente, e mesmo assim, se sentir completamente sozinho. Emma parou o que estava fazendo, encarando-o com uma expressão séria. Nossa, isso é profundo. Não queria ficar dramático. Não. É interessante. É que parece que você carrega muito nos ombros para alguém que é só um funcionário de escritório. Henry deu uma mordida no arroz e ovos, usando a comida como desculpa, para não responder imediatamente. Como sempre, o sabor o transportava para um lugar mais leve, mais simples. E você? Ele perguntou, mudando de assunto. Sempre quis ter uma barraquinha de comida? Não. Emma riu. Meu verdadeiro sonho é ter um restaurante. Um lugar pequeno e aconchegante, onde as pessoas não venham só para comer, mas para se sentir em casa. Por que você não corre atrás disso? Dinheiro? Ela deu de ombros. Um restaurante precisa de investimento inicial, licenças. É caro, mas eu guardo um pouco todo mês. Quem sabe um dia. Henry sentiu um aperto estranho no peito. Havia ali uma mulher talentosa, com um sonho verdadeiro, lutando por cada centavo para fazê-lo acontecer, menos algo que ele poderia ajudar, sem nem perceber o gasto. Tenho certeza que você vai chegar lá, disse ele. Sincero, sua comida é incrível. Qualquer restaurante teria sorte de ter você. Emma corou um pouco. Obrigada, de verdade. Às vezes a gente precisa ouvir isso, que nossos sonhos fazem sentido, que não são bobos. Ficaram em silêncio por um momento, Henry comendo, Emma arrumando seus utensílios. Mas não era um silêncio estranho, era acolhedor. Posso te perguntar uma coisa? Emma finalmente falou. Claro, por que você sempre come sozinho? Nunca te berro com amigos, família, namorada? Henry quase engasgou. Eu não tenho namorada, respondeu rápido. Por que não? Cara bem vestido, educado. Ela enumerou com os dedos. Deve ter fila de admiradoras. Não é tão simples? Henry pensou em como explicar, sem parecer patético. Como dizer que a maioria das mulheres interessadas estavam mais atrás do dinheiro dele do que dele mesmo? É difícil saber se as pessoas gostam de você pelo que você é ou pelo que você representa. Emma franziu o senho. Que você representa? Você é um funcionário de escritório, Henry, não o presidente. Ele soltou uma risada amarga. Às vezes as pessoas se enganam por causa da aparência, do jeito de se vestir. Elas imaginam coisas que não são verdade. Menos como se você tivesse mais dinheiro do que realmente tem. Que sua vida fosse glamourosa. Que você pudesse oferecer um estilo de vida que, bem, talvez você não possa. Emma o estudou por um momento. Sabe o que eu acho? Acho que você está fugindo das pessoas erradas e esquecendo que existem as certas. O que quer dizer? Se alguém só se importa com seu dinheiro ou status, então essa pessoa não vale a pena. Mas há pessoas que se importam com caráter, bondade e bom humor. Ela sorriu, da forma fofa que alguém tem quando come arroz e ovos. Henry riu. Sério, fofo, você faz essa cara super concentrada como se fosse a coisa mais importante do mundo. É meio adorável. Ele repetiu.
surpreso. Eles se olharam por um instante, que durou tempo demais. Harry sentiu algo mexer no peito, algo quente e estranho. Emma, sim? Obrigada por quê? Por enxergar além da gravata? Emma sorriu, e Henry se sentiu apaixonar, não só pela comida, mas pela mulher incrível, que a preparava, aquela que o via como pessoa, não como cargo ou saldo bancário. E naquele momento ele tomou uma decisão arriscada. Continuaria sendo só Harry, o funcionário de escritório, o homem simples, tentando construir algo na vida. Porque pela primeira vez em anos, alguém estava apaixonada por quem ele realmente era, por trás do sucesso e do dinheiro, e ele não estava disposto a perder isso. Mesmo que isso significasse viver a maior mentira da sua vida, foi uma sexta-feira mais tranquila, quando Harry chegou à barraquinha e viu Emma organizando algumas fotos antigas em uma caixinha de sapato. Ela sorriu ao vê-lo, mas havia algo diferente nos olhos dela, menos uma mistura de nostalgia e orgulho. Olha quem chegou, meu cliente mais pontual. Ela brincou, guardando rápido as fotos. O de sempre, Henry confirmou, curioso pelas fotos. Posso saber o que são essas fotos? Emma hesitou por um segundo, sorriu e puxou uma delas. Minha irmã, Sofia, ela tem 16 anos e é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Harry olhou para a foto, uma garota sorridente segurando o diploma da escola. Ela é linda. Parece com você. Ela é muito melhor do que eu, disse Emma com um orgulho genuíno. Está no topo da turma. Quer ser médica. Tá no último ano do ensino médio e já sonha com a faculdade de medicina. Isso é incrível. Onde ela estuda? Numa escola particular aqui perto. Conseguiu uma bolsa parcial, mas ainda tem que pagar uma parte da mensalidade. Henry começou a entender o quadro maior. Emma trabalhava todos os dias, faça chuva ou sol, para apoiar o sonho da irmã. E seus pais? Emma ficou em silêncio por um momento, mexendo o arroz na chapa. Meu pai desapareceu quando a Sofia tinha 5 anos. Minha mãe, há 3 anos, Emma, eu, sinto muito. Obrigada a menos. Ela sorriu com tristeza. Foi uma época difícil. Eu tinha 19 anos, Sofia 13, de repente virei mãe, pai, irmã, ao mesmo tempo. Henry sentiu um aperto no peito. Enquanto ele construía um império de negócios, Emma criava uma criança sozinha. Como você conseguiu? Quer dizer, era tão nova, para tanta responsabilidade? Foi intenso, disse Emma enquanto quebrava ovos na chapa, o som familiar ecoando na esquina. No começo, eu tinha 3 empregos. Limpava de manhã, trabalhava no comércio à tarde e à noite fazia bolos para vender pros empregos. Isso mesmo. Dormia, talvez, 4 horas por noite. Se muito. Mas a Sofia precisava de mim. Sabe, ela não podia ficar para trás na escola. Não podia parar de sonhar com a faculdade só porque a vida foi injusta com a gente. Henry parou de comer, completamente absorvido pela história. E pelo carrinho de comida? E como surgiu essa ideia? Emma sorriu, uma lembrança mais leve, iluminando seu rosto. Você acredita que foi ideia da Sofia? Eu estava exausta, correndo de um lado para o outro, ganhando quase nada. Um dia, cheguei em casa chorando, porque tinha perdido o emprego na loja. Sofia me viu naquele estado e disse: Emma, você cozinha melhor que qualquer restaurante desta cidade. Por que não vende sua comida? E você acreditou nela. No começo, não. Parecia impossível. Mas aí ela me mostrou uns vídeos no YouTube de pessoas que começaram com carrinhos e hoje têm restaurantes famosos. Ela me convenceu. Emma virou os ovos com aquela precisão que Henry já admirava. Usamos nossas economias, que não eram muitas menos, compramos esse carrinho usado e começamos a vender em frente à escola dela nos fins de semana. No primeiro dia, vendemos só 2 pratos. E agora vendo cerca de 50 por dia. Consegui largar os outros empregos e focar só nisso. A Sofia continua bem nos estudos. Pagamos o aluguel. E ainda sobra um pouco para guardar para o sonho do restaurante. Harry terminou seu prato em silêncio, absorvendo tudo o que acabara de ouvir. Ali estava uma mulher que transformou tragédia em força de vontade, dificuldades em oportunidades, enquanto ele passava os dias em reuniões sem fim discutindo investimentos que mal impactavam sua vida. Emma construía algo real, algo que o importava. Você é incrível, Emma menos, disse ele, genuinamente comovido. Para com isso, ela riu, um pouco envergonhada, menos só fiz o que qualquer um faria. Não é verdade. Muita gente teria desistido. Mas você não. Você seguiu em frente. E olha só até onde chegou. Ainda falta muito. Mas... Obrigada, às vezes é bom ouvir isso. Henry olhou para Emma. Realmente olhou. Viu as mãos calejadas pelo trabalho, o cansaço escondido no sorriso, a força silenciosa de quem nunca teve escolha senão ser forte. E de repente, sua própria vida apareceu, vazia.
Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas o que Emma tinha? Propósito, connection real. A satisfação de saber que cada dia de trabalho significava algo. E isso, ele não tinha. Emma, oi? Você já pensou em expandir? Digo, sua comida é incrível. Você podia crescer. Calma aí, Sr. Fancy-Tai, ela riu. Primeiro quero garantir que a Sofia termine a escola. Depois, a gente vê o que o futuro reserva. Henry pagou a refeição, deixou uma gorjeta generosa como sempre, e se despediu. Mas em vez de ir direto ao carro, decidiu caminhar um pouco, refletir sobre tudo o que acabara de ouvir. Foi então que viu, pendurado num poste da esquina, um panfleto colorido chamou sua atenção. Concurso Nacional de Comida de Rua Mostre. Seu talento ao prêmio, $50.000, e consultoria culinária, inscrições. Até 15 de abril. Ele parou. Leu o panfleto 2 vezes. $50.000. Consultoria gastronômica era exatamente o que Emma precisava para transformar o sonho do restaurante em realidade. Olhou de volta para o carrinho, onde Emma ainda trabalhava, aquele sorriso que parecia iluminar o quarteirão todo. E então, uma ideia começou a tomar forma, uma ideia que podia mudar tudo para ela. Henry tirou uma foto do panfleto com um celular e sorriu. Talvez estivesse na hora de retribuir um pouco da felicidade que Emma tinha trazido para a vida dele. No dia seguinte, Henry chegou ao carrinho com uma energia diferente. Emma percebeu, na hora. Ele parecia empolgado, como se tivesse descoberto algo que precisava compartilhar. Bom dia, Sr. Fancy-Tai. Ela cumprimentou, já começando a preparar o prato de sempre. Você tá com uma cara estranha hoje. Aconteceu algo bom? Na verdade, sim, Henry sorriu, tirando o celular do bolso. Quero te mostrar uma coisa. Mostrou a foto do panfleto do concurso. Emma parou de mexer o arroz na chapa e franziu a testa. Concurso Nacional de Comida de Rua. Leu em voz alta. E por que você está me mostrando isso? Porque você deveria se inscrever. Emma riu tão alto que até um pombo que ciscava perto do carrinho saiu voando, assustado. Henry, você tá maluco? Tô falando sério. Ele insistiu, guardando o celular. Olha esse prêmio, $50.000 em consultoria culinária. É exatamente o que você precisa pro seu restaurante, Harry. Emma balançou a cabeça. Voltando a cozinhar? Isso não é pra gente como eu? Gente como você, que tipo de gente? Gente sem formação culinária, sem diploma, sem currículo profissional, ela disse, quebrando os ovos com mais força do que o necessário. Aprendi a cozinhar com minha avó, na cozinha de casa. Nunca estudei numa daquelas escolas chiques. E daí? Ela o encarou, incrédula. Henry, essas competições são para chefes de verdade. Gente que sabe fazer molhos complicados, pratos sofisticados. Tudo que eu sei fazer é arroz com ovo. Só isso. Henry se aproximou do carrinho, apoiando os cotovelos no balcão. Emma, nos últimos 2 meses eu comi em alguns dos melhores restaurantes de Seattle. Sabe qual foi a melhor refeição que tive? Qual? Todas as que comi aqui. Emma parou de mexer a comida e olhou para ele. Você está sendo gentil. Não, tô sendo sincero. Você conquista as pessoas com arroz e ovo. Precisa de mais o quê? Técnica, conhecimento, equipamentos profissionais. Você já tem a técnica. E o conhecimento também. E quanto aos equipamentos, ele apontou para o carrinho, você faz mágica com isso aqui. Imagina o que faria com mais estrutura. Emma serviu o prato dele, visivelmente abalada. Harry, você não entende. Essas competições passam na TV. Tem jurado famoso. Chef Deere. Eles vão rir de mim quando eu aparecer com arroz e ovo. Que riam, disse Harry, pegando o garfo. Pelo menos até provarem. Você é louco. Completamente louco. Talvez. Mas sabe o que aprendi nesses últimos anos de trabalho? Que talento de verdade. Sempre vence no final. E você, Emma? Ele deu uma garfada e sorriu. Tem talento de sobra. Emma ficou em silêncio por um momento, limpando as mãos no avental. Mesmo se eu quisesse. E, não quero, o prazo de inscrição já deve ter passado. Harry checou a data no celular. Ainda tem uma semana. Tempo de sobra, Harry. Só escuta. E se eu falhar? E se eu não passar nem da primeira fase? E daí pelo menos você tentou. Mas, e se você passar? E se ganhar? Emma olhou, e Henry viu o conflito nos olhos dela. $50.000, Emma. Sabe o que isso significaria pro seu restaurante? Pro futuro da Sofia? Para. Ela murmurou. Não começa a colocar ideia na minha cabeça. Por que não? São boas ideias. Porque... Ela suspirou. Porque aí eu começo a sonhar. E me decepciono quando não dá certo. Henry terminou o prato e se levantou. Sabe qual é o seu problema, Emma? O quê? Você tem medo do próprio talento. Ela o olhou, surpresa. Você cuida da sua irmã, toca a casa, construiu um negócio do zero. Ele continuou. Mas tem medo de uma competição? Não é medo, é realismo. É medo.
ele disse com suavidade. Medo de descobrir que você é ainda melhor do que imagina. Emma ficou quieta, mexendo nos talheres. E se eu pagar mico? E se não? Os dois se olharam por um longo momento. Harry podia ver Emma lutando com ela mesma, menos entre a parte que queria sonhar e a parte que sempre preferiu o caminho seguro. Pensa, ela disse por fim. É só o que eu peço. Harry pagou, se despediu, mas parou depois de alguns passos. Emma? Sim, a Sofia teria orgulho de você. Só por tentar, aconteça o que acontecer. E foi embora, deixando Emma sozinha com os próprios pensamentos. E uma ideia, que ela não conseguia mais tirar da cabeça. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Emma cozinhava, pensando na competição. Atendia clientes imaginando jurados experimentando seus pratos. À noite, sonhava com prêmios e fracassos. Harry aparecia todos os dias, mas não tocava no assunto. Apenas elogiava a comida, como sempre, e observava Emma travando uma batalha com sua decisão. Na quinta-feira, Sofia apareceu no carrinho depois da escola. Emma, você está estranha essa semana. Aconteceu alguma coisa? Emma contou sobre a competição e a sugestão de Henry. Sofia ouviu tudo em silêncio, e depois, sorriu. Vai se inscrever? Não sei, é arriscado. Sabe o que a mamãe dizia? O quê? Que o maior risco é não correr risco nenhum. Na sexta, último dia de inscrição, Emma chegou cedo ao carrinho. Passou a manhã toda cozinhando e pensando. Quando Harry apareceu pro almoço, ela estava visivelmente nervosa. Eu decidi, disse assim que o viu. Vou me inscrever. Mas se eu passar vergonha, a culpa é toda sua. Harry abriu um sorriso de orelha a orelha. Assumo total responsabilidade. Tarde, 15 minutos antes do prazo final, Emma enviou a inscrição online. As mãos tremiam ou suor escória, mas ela estava decidida. E quando apertou o botão de enviar, sentiu que sua vida tinha acabado de mudar de rumo, pro bem ou pro mal. Só o tempo diria. 2 semanas depois, Emma recebeu um e-mail que a fez gritar de alegria no meio da rua. Ela tinha sido selecionada para a fase de entrevistas da Competição Nacional de Comida de Rua. Henry, ela gritou, vendo ele se aproximar do carrinho naquela tarde. Eu consegui. Passei para a próxima fase. Eu sabia. Ela sorriu, verdadeiramente feliz. E a entrevista? Amanhã, tenho que levar um prato para os jurados experimentarem. Ela estava claramente nervosa, mexendo em panelas que nem precisavam ser mexidas. Tô apavorada, vai dar tudo certo. Leva seu arroz com ovo? Você acha mesmo? Tenho certeza. No dia seguinte, Emma chegou ao centro de convenções de Seattle, carregando um recipiente térmico e um coração disparado. O lugar estava cheio de participantes com equipamentos profissionais, uniformes de chefe e pratos que mais pareciam obras de arte. Ela se sentia totalmente deslocada. A entrevista era em uma sala ampla, com uma mesa onde 3 jurados aguardavam. A chefe de TV Amanda Sterling, o crítico gastronômico Robert Chen e a lendária chefe francesa Julia Marro. Julia Marro era um ícone. Restaurantes em Paris, Nova York e Los Angeles. 3 estrelas, Michelin, programas de TV, livros de receitas que vendiam no mundo inteiro. E uma arrogância que podia ser sentida a metros de distância próxima, menos chamou o assistente. Emma entrou, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Bom dia, menos disse, colocando o recipiente sobre a mesa. Nome? Perguntou Amanda, consultando a prancheta. Emma Martinez. E o que trouxe pra gente hoje? Perguntou Robert com gentileza. Emma respirou fundo. Arroz frito com ovo. Silêncio foi ensurdecedor. Julia Marro arqueou as sobrancelhas, trocando olhares com os colegas. Então soltou uma risada baixa que fez Emma murchar por dentro. Arroz com ovo? Repetiu com o sotaque francês carregado de desdém. Até uma criança sabe fazer isso. Emma sentiu o rosto queimar. Eu sei que parece simples. Mas não parece simples, interrompeu Julian. É simples. Nem sequer se deu ao trabalho de experimentar. Isso é uma competição nacional. Os outros trouxeram pratos elaborados, técnicas complexas, apresentações artísticas e... Você traz arroz com ovo? Mas o sabor não é o mais importante? Emma tentou argumentar, mas a voz saiu fraca. Sabor? Julian riu de novo. Minha querida, qualquer um que segura uma panela consegue fazer arroz com ovo. Cara, a inovação, a técnica, a criatividade. Amanda Sterling pegou um garfo e provou um pouco. Sua expressão suavizou. Na verdade, tem um gosto muito bom. Claro que tem um gosto bom menos. Cortou Julian. É arroz com ovo. Tem sal, tem gordura. Isso não é sobre ter um gosto bom. É sobre levar a comida a um nível artístico. Robert Chen também provou. Acenou, positivamente.
Tem algo especial nesse prato. O tempero tá muito bem equilibrado, vocês estão sendo generosos demais. Juliana afastou as opiniões com um gesto. Essa competição é para chefes sérios, não para quem faz comida de rua. Emma sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Meu avô costumava dizer que boa comida vem do coração. Aposto que seu avô não era um chefe profissional. Disse Julianne, gelado. Vou te dar um conselho, mademoiselle. Volte para sua barraquinha e deixe a culinária séria para os profissionais. Emma pegou o recipiente com as mãos trêmulas. Obrigada. Pelo tempo de vocês, menos murmurou, saindo da sala o mais rápido que pôde. No corredor, encostou na parede e respirou fundo. Tentando conter as lágrimas, Julianne estava certo. O que eu estava pensando? Competi com chefes de verdade. Comeu arroz e ovo. Emma. Ela virou e viu Henry vindo em sua direção. O que você está fazendo aqui? Perguntou. Surpresa. Vim te apoiar. Como foi? Emma não conseguiu mais segurar. As lágrimas caíram. Foi um desastre. Você estava errado, Henry. Eu nunca devia ter vindo. O que aconteceu? Um dos jurados, Julian Marrow, ele humilhou meu prato na frente de todo mundo. Disse que arroz com ovo é coisa que até criança faz. Que eu devia voltar para minha barraquinha e deixar comida de verdade para os chefes de verdade. Henry sentiu a raiva subir. Ele disse isso? Disse. E o pior, ele está certo. O que eu achei? Que ia chegar com um pratinho simples e impressionar? Henry segurou os ombros dela com delicadeza. Escuta, Emma. Quer saber o que eu acho desse tal de Julian Marrow o quê? E eu acho que ele esqueceu a coisa mais importante sobre a comida, que ela deve tocar o coração das pessoas, não só tentar impressionar. Emma enxugou os olhos com o dorso da mão, mas ele tem razão. Arroz com ovo é simples demais. Às vezes, o prato mais simples tem o sabor mais verdadeiro, disse Henry, olhando nos olhos dela. Você acha que eu volto para sua barraca todos os dias há meses para impressionar alguém? Não? Eu volto porque sua comida me faz sentir em casa, mas isso não é suficiente numa competição. Diz quem? Harry continuou. Emma, quantas vezes você já viu alguém chorar por causa de um prato gourmet super sofisticado? Nunca, eu acho. Pois é. Mas já vi gente chorar com comida da avó. Comida simples, feita com amor. Ele sorriu. Seu problema não é o prato. É que você tá tentando ser algo que não é. Como assim? Tá tentando ser uma chefe francesa, quando devia ser Emma Martinez. Aquela que faz o melhor arroz com ovo de Seattle. Emma riu. Ainda entre lágrimas. Você acha mesmo que meu arroz com ovo é especial? Emma, se eu pudesse comer uma única coisa pro resto da minha vida, seria o seu arroz com ovo. ChatGPT Sage. Você está exagerando. Não estou exagerando! Semana passada eu sonhei com seu arroz com ovo. Acordei pensando nisso. É patético, mas é verdade. Emma riu de verdade dessa vez. Você sonha com comida? Que tipo de sonho é esse? Aquele em que eu acordo, com a boca salivando? Henry respondeu, corando um pouco. Uma vez sonhei que você abriu um restaurante e eu era o único cliente. E como era esse restaurante? Tinha só uma mesa, um prato no cardápio, e eu era o homem mais feliz do mundo. Emma olhou para ele sentindo algo quente no peito. Henry. Sim, obrigada por acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditava. Em mim mesma, sempre. Eles se olharam por um instante, e Emma sentiu que talvez, só talvez, deveria tentar mais uma vez. Julian Marrow podia ter suas estrelas Michelin, mas ela tinha algo que ele nunca teria. Tempero da alma. E ela começava a perceber que isso valia muito mais. Depois da conversa com Henry no corredor, Emma sentiu uma coragem estranha crescendo dentro dela. Talvez fosse raiva, talvez teimosia, ou talvez só a necessidade de provar que aquele chefe francês arrogante estava completamente errado. Sabe de uma coisa? Ela disse, ajeitando o cabelo. Vou voltar lá. Você vai? Vou, e vou fazer esse tal de Julian Marrow engolir as palavras. Literal. Harry sorriu. É isso que eu gosto de ouvir. Emma bateu na porta da sala de entrevistas e entrou sem esperar resposta. Com licença, disse, recolocando seu recipiente de comida sobre a mesa. Esqueci de mencionar uma coisa. Julian revirou os olhos. Mas já falamos. Emma o interrompeu. Desculpe. Eu perguntei se você provou minha comida antes de dizer que era simples demais. Julian pisco. Claramente não esperando isso. Não preciso provar para saber. Então você é tipo um chefe psíquico? Emma cruzou os braços. Você consegue provar comida só de olhar? Que talento incrível. Robert Shum conteve o riso. Amanda Sterling claramente estava gostando da cena. Escuta aqui. Jovem, Julian começou, mas Emma não deixou ele terminar. Não, você escuta. Você está julgando minha comida sem nem provar. Isso é profissional? É assim que vocês
Fazem as coisas na França? Bem, onde eu venho a gente pelo menos prova antes de falar mal. É questão de educação. Amanda Sterling soltou uma risada. Ela tem razão, Julian. Prove a comida da garota. Julian, claramente desconfortável, pegou um garfo relutante e deu uma pequena mordida. Sua expressão mudou completamente. Ele mastigou devagar, franziu a testa, mastigou mais um pouco e parou. Mande, murmurou. Exatamente, disse Emma, satisfeita. Não é tão simples assim, né? Como conseguiu esse sabor segredo da Volvo? E a propósito, ela cozinhava melhor que muitos chefes franceses chiques que eu conheço. Robert riu alto. Agora, Emma, você está na próxima fase. Amanda Sterling anunciou. Julia, o chefe francês ainda tentava processar o que tinha acabado de provar. Aprovado. Ele resmungou, claramente insatisfeito. Emma sorriu e pegou seu recipiente de comida. Obrigada. E senhor Julian, da próxima vez, prove antes de julgar. Vai ser menos constrangedor. Ela saiu da sala, como uma rainha, no corredor. Henry esperava com um sorriso enorme no rosto. Pelo sorriso, acho que foi bem. Passei para a próxima fase. Emma o abraçou, e ele a levantou do chão. Eu sabia que você conseguiria. Quando ele a colocou no chão, estavam muito próximos. Muito próximos. O coração de Emma disparou. Emma, você foi incrível. De verdade. Eles se olharam, e por um momento o mundo pareceu parar. Mas então Emma lembrou onde estavam e deu um passo para trás. Corada. Vamos sair daqui antes que eu faça mais alguma loucura. Nas 2 semanas seguintes, Emma se dedicou à preparação para a competição, como uma mulher com uma missão. E Henry, Henry virou praticamente seu assistente pessoal não oficial. Emma, consegui aquelas especiarias especiais que você queria, disse ele numa terça, chegando na barraquinha com várias sacolas. Henry, isso deve ter custado uma fortuna, especiarias importadas. Não se preocupe. É um investimento para o futuro restaurante da Emma Martinez. Você é louco. Ela riu, tocando seu braço. Obrigada, de verdade. Na quinta-feira ele apareceu com um equipamento novo. Uma chapa elétrica portátil. Pra você poder treinar em casa, anunciou. Tirando da caixa? Henry, isso vale mais que meu aluguel. É emprestado. Mentiu com a cara séria. De um amigo. Um amigo rico. Que amigo rico? Um amigo muito rico que eu não conheço. Emma estreitou os olhos. Você está inventando isso, né? Completamente? Mas você vai aceitar mesmo assim? Ela riu e balançou a cabeça. Eu aceito, mas só porque você é um mentiroso adorável. Naquele fim de semana, Henry chegou, com outra surpresa ainda maior. Criei um perfil no Instagram para você, disse, mostrando o celular. Olha, a Rose Connor. Emma, você já tem 300 seguidores. Como assim? Já tenho 300 seguidores? Talvez eu tenha compartilhado com algumas pessoas que conheço. Que pessoas, Henry? Você disse que não tem muitos amigos. Tenho colegas de trabalho, gente da administração, eles têm suas conexões. Emma pegou o celular e olhou as fotos que ele tinha postado, todas lindas, profissionais, fazendo a comida dela parecer coisa de revista. Henry, essas fotos são incríveis. Quem tirou? Eu consegui, disse ele, orgulhoso. Aparentemente tenho talento para fotografia de comida. Talento? Essas fotos parecem totalmente profissionais. Universidade do YouTube? Ele deu de ombros. Assisti uns 40 tutoriais. Emma ficou tocada e impressionada ao mesmo tempo. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Harry ficou sério por um momento. Porque você merece, e porque te ver feliz me faz feliz também. Eles se olharam de novo daquele jeito. O ar entre eles parecia prestes a estalar de tanta tensão. Emma se aproximou um pouco. Henry se inclinou. Ela fechou os olhos. Eles estavam a centímetros de se beijar quando... Emma, que história é essa de competição na TV? Avizena, me canto. Sofia apareceu correndo, ainda com a mochila da escola, com aquele olhar de quem exige respostas imediatas. Emma e Haynes se afastaram tão rápido que quase derrubaram a chapa quente. Sofia, que Emma tentou recuperar a compostura. Você saiu mais cedo da escola? Saí sim, para falar com você. Sofia olhava de Emma para Henry, com aquele olhar adolescente afiado que não perde nada. Oi, Henry, interrompi alguma coisa? Não interrompeu nada, Emma respondeu depressa. A gente só estava conversando. Bem, de pertinho, pelo que eu vi, Sofia comentou com um sorriso malicioso. Henry ficou vermelho como um tomate. Eu só estava explicando uma técnica de fotografia de comida. Claro, Sofia disse, obviamente sem acreditar. E essa técnica exige que você fique tão colado assim, Sofia. Emma protestou, quase rindo. Relaxa, mana. Eu gosto do Harry. Ele parece ser gente boa, disse Sofia, piscando. Para ele, só não façam esse tipo de coisa na frente da barraca,
é péssimo para os negócios. Emma queria se enfiar debaixo da mesa. Henry parecia pronto para se esconder atrás da chapa. Agora me contem como foi a entrevista da competição. Sofia cruzou os braços. E assim, com Sofia fazendo sem perguntas, e Henry fingindo reorganizar os temperos pela 10ª vez, o momento romântico se dissolveu completamente. Mas Emma não parava de sorrir. Pela primeira vez na vida, alguém acreditava nela. Alguém disposto a investir tempo, dinheiro e energia nos seus sonhos. E pelo jeito como Henry olhava para ela, talvez, só talvez, ele sentisse algo mais do que amizade. O problema era que ela estava começando a sentir também. E estava cada vez mais difícil de ignorar. Se existisse uma competição de pessoa mais nervosa do universo, Emma ganharia do Lavada, naquela manhã de sábado. Ela chegou ao Pier 70 menos local da competição, às 6 da manhã, empurrando sua barraca pelas ruas, ainda vazias de Seattle. O evento só começaria às 9, mas ela precisava de tempo para se acalmar, ou pelo menos tentar. Respira fundo, Emma. É só uma competição nacional, transmitida ao vivo para 3 milhões de pessoas. Sem pressão nenhuma, murmurou para si mesma quando chegou. Seus olhos se arregalaram. O Pier tinha se transformado numa feira gastronômica completa, menos tendas coloridas. Câmeras por todos os lados, produtores correndo com pranchetas e fones de ouvido. E os outros competidores? Não? Emma olhou ao redor e quis se esconder debaixo da sua barraca. À sua direita, um food truck que parecia ter saído direto de uma revista de design, menos preto e dourado, com o nome Gourmet Fusion em letras. O chefe, um homem com barba estilosa e avental de couro, organizava ingredientes que Emma nem sabia nomear. À sua esquerda, um trailer vermelho gigante, com uma cozinha mais moderna que a da NASA. A chefe, uma loira com um uniforme impecável, testava o que parecia ser um maçarico culinário, e atrás dela, o mais intimidador de todos, um food truck que parecia um restaurante de luxo sobre rodas, janelas espelhadas, sistema de som interno, e até uma TV exibindo vídeos dos pratos do chefe. E então, havia Emma, com sua barraca azul desbotada, 2 panelas, uma chapa meio torta e um guarda-sol que já tinha visto dias melhores. Posso te ajudar? Uma produtora se aproximou com um sorriso educado, mas claramente confusa. Você é uma competidora? Ou uma vendedora local? Competidora, Emma respondeu, tentando soar confiante. Emma Martinez. A produtora conferiu a prancheta, visivelmente surpresa. Você é a da barraquinha de rua? Essa mesma. Interessant. Bom, seu espaço é ali, disse, apontando para um cantinho espremido entre 2 food trucks gigantes. Boa sorte. Emma empurrou sua barraca até o local indicado e tentou não se sentir como Davi, enfrentando vários Golias ao mesmo tempo. Oi, disse o chefe estiloso do truck dourado. Primeira vez na competição? É. E você, terceira vez? Marcel Dubois, ele estendeu a mão. Chefe executivo de 5 restaurantes em São Francisco, Emma Martinez. Chefe executiva de uma barraca. Marcel riu achando que era brincadeira. Engraçada. E qual é sua especialidade? Arroz frito com ovo. A risada de Marcel morreu na hora. Você tá falando sério? Completamente. Marcel piscou algumas vezes, depois soltou uma risadinha nervosa. Corajosa. Bem, minimalista. E uma forma de ver? Emma concordou do outro lado. A chefe loira se aproximou. Victoria Ashford disse, estendendo uma mão perfeitamente bem cuidada, formada pelo Culinary Institute of America. E você, Emma Martinez? Formada na Universidade da Vovó, Victoria franziu a testa. Confusa, não conheço essa, é porque é só uma cozinha com uma vovó muito sábia. Victoria sorriu educadamente. Mas Emma viu claramente a troca de olhares entre ela e Marcel. Pontualmente às 9 horas, as câmeras começaram a gravar. O apresentador, um homem alto com um sorriso feito para a TV, deu início ao programa. Bem-vindos ao Concurso Nacional de Comida de Rua. Hoje, 10 chefes talentosos irão competir pelo grande prêmio de $50 mil. A plateia aplaudiu. Com entusiasmo, Emma acenou timidamente, sentindo-se completamente deslocada. Chefes, vocês têm 2 horas para preparar seus melhores pratos. Seu tempo começa agora. E então, o caos se instaurou. Marcel ligou um equipamento que soava mais alto que um motor de avião. Vitória começou a flambar alguma coisa com um maçarico. Um chefe que tinha um food truck gigante ligou uma música eletrônica tão alta que fazia o pier inteiro tremer. E Emma tentou acender seu fogão. Tentou uma vez. Nada. Tentou de novo. Ainda nada. Na terceira tentativa, uma faísca minúscula. E mais nada. Não, 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 murmurou, girando o botão.
com desespero. O fogão estava completamente morto. O pânico começou a subir pela garganta. Ao seu redor, os outros competidores já cozinhavam como se suas vidas dependessem disso. O relógio mostrava 1h55 minutos. Tudo certo, Emma, gritou o apresentador, se aproximando com as câmeras. Tudo ótimo, ela mentiu, ainda lutando com o fogareiro, só aquecendo o equipamento. Que dedicação! Emma está certificando de que tudo esteja perfeito. As câmeras seguiram em frente, mas Emma sabia que não conseguiria fingir por muito tempo. Tentou novamente, deu tapinhas no fogão, implorou mentalmente. Nada funcionou. Desculpa, Vi, sussurrou, com lágrimas de frustração nos olhos. Parece que hoje não vai dar. Estava prestes a levantar a mão e desistir, quando ouviu uma voz familiar gritando além da barreira de segurança. Emma, não desiste, eu trouxe reforço. Era Henry, e ele estava carregando o que parecia ser um botijão de gás reserva. Emma nunca tinha ficado tão feliz ao ver alguém na vida. O problema era, como ele chegaria até ela? A área da competição era restrita a menos, só competidores e equipe de produção podiam entrar. Mas aparentemente, Harry tinha pensado nisso também, porque no instante seguinte, ele estava correndo em direção à barreira de segurança como um atleta olímpico. Senhor, pare! Gritaram os seguranças. Mas Harry já tinha pulado a grade com uma agilidade surpreendente para um cara de terno. Emergência culinária, gritou, correndo com um botijão nas mãos. Resgate gastronômico em andamento. A plateia na gargalhada e aplaudiu. As câmeras o seguiram correndo. O apresentador não sabia se ria ou chamava reforço. Harry, você enlouqueceu? Emma perguntou, mas estava sorrindo completamente. Ele respondeu, já conectando o novo botijão. Mas eu não ia deixar você desistir por causa de um fogão teimoso. Em poucos minutos, Henry trocou o botijão e arrumou a conexão. O fogão voltou à vida com uma chama azul perfeita. Funcionou. Emma gritou, abraçando Harry bem. Ali na frente de todo mundo, a multidão explodiu em aplausos. O apresentador resolveu entrar no clima, e foi assim, pessoal, que se faz um resgate culinário ao vivo. Harry, você tem experiência com manutenção de cozinha? Perguntou ele, rindo. Tenho experiência em garantir que a Emma não desista dos sonhos dela. Menos, respondeu Harry, ainda no abraço emocionado de Emma. E com isso, pulou a cerca de novo, e foi escoltado pelos seguranças, não sem antes gritar. Vai, Emma, mostra pra eles o poder do arroz frito com ovo. Emma enxugou as lágrimas, acendeu o fogão e sorriu para as câmeras. Depois do resgate culinário mais épico da história dos concursos de gastronomia, Emma ainda tinha 1h40 minutos no relógio, e uma determinação que podia mover montanhas, ou pelo menos fazer o melhor arroz frito com ovo do universo. Vamos nessa. Vó, sussurrou, acendendo o novo fogo. Hora de mostrar para esses chefes que tempero de alma não se aprende na escola. A chama azul perfeita rugiu viva, e Emma sentiu como se o espírito da avó estivesse ali, guiando suas mãos. Do outro lado da área de competição, Julian Moro havia parado completamente o que fazia. Observava Emma com uma expressão entre o espanto e a curiosidade. Chefe Julian? Perguntou o assistente. E os burblancos? Estou observando uma técnica interessante. Menos, murmurou Julian, com os olhos ainda grudados em Emma. Que, é claro, não era verdade. Emma estava literalmente só esquentando o óleo numa chapa. Mas havia algo no jeito como ela se movia. Uma confiança silenciosa, completamente diferente da insegurança de antes. Emma começou sua dança culinária. Primeiro veio o alho, finamente picado, dourado, perfumado. O aroma se espalhou pelo ar, e até os outros competidores começaram a farejar ao redor. O que é esse cheiro? Victoria perguntou, pausando sua escultura de legumes digna de arte moderna. Alho, respondeu Marcel, interrompendo a finalização do carpaccio de atum com caviar. Só alho? Como pode estar tão forte? Enquanto isso, Emma adicionava cebolas, finamente fatiadas, deixando-as caramelizar devagar. Mexia com uma leveza que lembrava uma dança menos cada movimento preciso, natural, quase hipnótico. Julian se aproximou, fingindo checar seus próprios ingredientes. Impossível, murmurou ele. Ela tá fazendo arroz frito? Sim, chefe, respondeu seu assistente. Bem básico. Não, olha como ela controla o fogo. O tempo. Julian se calou, percebendo que estava elogiando exatamente a técnica que antes havia desprezado. Emma jogou o arroz na chapa quente. Mas não era qualquer arroz, menos era arroz que ela havia cozido na noite anterior e deixado na geladeira, garantindo a textura ideal para fritar. Cada grão se mantinha separado, dançando sobre o calor. Meu Deus!
Alguém na plateia gritou. Olha esse arroz pulando! O apresentador se aproximou com as câmeras. Emma, pode nos explicar sua técnica? É simples, respondeu. Ela, ainda mexendo. O arroz precisa estar frio, a chapa bem quente, e você precisa mexer com amor, não com pressa. Mexer com amor. Cada grão importa. Se você maltrata um, os outros ficam tristes. Na plateia, Harry ainda era segurado por 2 seguranças, mas gritava palavras de incentivo. Isso, Emma! Mostra para eles o que o arroz feliz pode fazer. Senhor! O senhor precisa se acalmar, disse um dos seguranças. Impossível. Minha amiga está fazendo história. Emma ouviu e sorriu, sem perder o ritmo. Adicionou um fio de shoyu, depois cebolinha fresca cortada no último segundo, para manter o verde vibrante. E, o grande momento, os ovos. Ela abriu um espaço no centro do arroz, menos como uma pequena cratera menos, e quebrou 2 ovos ali dentro. As gemas douradas se espalharam como sóis em miniatura, técnica da cratera, menos observou Marcel, visivelmente impressionado, mesmo tentando esconder. Muito esperto, isso é só bom senso, respondeu Victoria. Mas seus olhos seguiam atentos cada movimento. Emma misturou tudo com suavidade e precisão, incorporando os ovos até criar uma mistura dourada e cremosa, com um aroma que lembrava conforto e felicidade. 1 minuto, anunciou o apresentador. Emma estava perfeitamente no tempo. Provou, com uma colher. Ajustou o tempero com uma pitada de sal e uma gota de óleo de gergelim. Pronto, disse, desligando o fogo. Ao redor, os outros competidores estavam em pânico. Marcel tentava montar 3 pratos ao mesmo tempo. Victoria quase colocava fogo no próprio food truck com uma flama descontrolada. E Emma, calmamente, servia seu arroz frito com ovo em pratos brancos simples, onde o alimento brilhava sozinho. Tempo esgotado, gritou o apresentador. Os jurados se aproximaram. Julianne Moreau, Amanda Sterling, Robert Tune e uma surpresa, o chefe celebridade Marcus Williams. Vamos começar com Marcel, menos anunciou Amanda. Marcel apresentou seu carpaccio de atum bluefin com caviar, ozetra e redução de saquê. Era como uma pintura, tecnicamente perfeito, disse. Marcus, apresentação impecável, mas falta alma menos, completou Robert. É lindo, mas não me emociona. Julianne apenas assentiu, preferindo não tomar partido. Victoria apresentou sua escultura de vegetais, com espuma de trufa negra e flores comestíveis. Parecia arte moderna, inovador, disse Amanda. Muito criativo. Mas, é comida ou decoração? Questionou Marcus. Estou confuso. Então foi a vez de Emma. Ela se aproximou com 3 pratos simples de arroz frito com ovo. Nada de enfeites, flores ou espumas, menos apenas arroz dourado e cremoso, com um aroma que lembrava a casa. Emma Martinez menos anunciou. Arroz frito com ovo. Receita da minha avó, feita com ingredientes simples e muito amor. Julianne revirou os olhos, pegou o garfo, murmurando bom, claramente não esperava nada. Deu uma garfada e parou. Mastigou devagar. Uma expressão de surpresa se formou em seu rosto. Meu Deus, sussurrou. Amanda provou também. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus. Isso é surpreendentemente emocional? Como algo tão simples pode ser tão profundo? Disse Robert, visivelmente tocado. Marcus provou e ficou em silêncio. Por um longo momento, Emma menos disse, finalmente. Quantos anos você tem? 24? E há quanto tempo cozinha? Desde que era alta o bastante para alcançar o fogão da minha avó com um banquinho? Isso não é só comida. É memória? É sentimento? É. Amanda enxugou uma lágrima. Eu consigo sentir o amor nesse prato. Julianne continuava mastigando em silêncio. Cada vez mais surpreso, Julianne? Perguntou Amanda. O chefe francês olhou para Emma, depois para o prato, depois de volta para ela. Eu preciso admitir, disse, lutando contra o orgulho. Talvez não seja tão simples assim. A plateia explodiu em aplausos. Henry conseguiu se soltar dos seguranças e gritou. Isso mesmo, Emma, você é incrível. Emma sorriu, com lágrimas de felicidade nos olhos. Obrigada menos disse. Mas não fui só eu. Foi minha avó. Ela merece o crédito. Não, disse Julianne, surpreendendo a todos. A técnica pode vir da sua grande Mary. Mas a execução, isso é todo você. E pela primeira vez, desde que conheceu o arrogante chefe francês, Emma viu algo que se parecia muito com respeito em seus olhos. A plateia aplaudiu de pé. As câmeras registraram tudo. E Emma soube, ali mesmo, que não importava o resultado final. Ela já tinha vencido. ChatGPT Side, ela havia provado algo importante,
que comida feita com amor sempre vence. Mesmo que seja apenas arroz com ovo, o momento mais esperado havia chegado. A tensão no Pier 70 era tão densa que parecia possível cortá-la com uma faca de chefe. Emma estava ao lado dos outros competidores, tentando aparentar calma, mas, por dentro, era um turbilhão de nervos. Marcel ajeitava a barba estilizada repetidamente. Victoria conferia o reflexo no celular pela 5ª vez em 1 minuto. O chefe do caminhão de comida gigante fazia exercícios respiratórios que mais pareciam preparação para mergulho em alto mar. E, então, o momento que todos esperavam. O apresentador anunciou, alongando as palavras como se fosse revelar o segredo do universo. O vencedor da competição nacional de comida de rua é. A pausa pareceu durar uma eternidade. Emma prendeu a respiração. Emma Martinez, o mundo explodiu. A multidão enlouqueceu. As câmeras correram para captar o momento. Confetes dourados começaram a cair do céu como uma chuva mágica. Emma ficou paralisada por 3 segundos, sem acreditar no que acabara de ouvir. Gritou, apontando para si mesma. Tem certeza? Absoluta, disse o apresentador rindo. Você é oficialmente a campeã nacional da comida de rua. Emma começou a pular no lugar, como uma criança que acaba de ganhar o presente dos sonhos de Natal. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. No meio da multidão, Harry gritava mais alto que todos. Essa é minha amiga. Eu conhecia ela antes da fama. Os seguranças já nem tentavam mais contê-lo. Amanda Sterling apareceu com um cheque gigante no estilo programa de TV e um buquê de flores. Emma, parabéns, $50 mil e um pacote completo de consultoria culinária para você abrir o restaurante dos seus sonhos. Emma pegou o cheque e começou a chorar. Vovó, conseguimos, soluçou, olhando para o céu. Como se sente ao ser a garota que venceu uma competição nacional com apenas arroz e ovos? Perguntou um repórter, enfiando um microfone no rosto dela. Eu me sinto como se pudesse voar, respondeu Emma, ainda chorando e rindo ao mesmo tempo. Nesse momento, Harry rompeu a segurança novamente aparentemente desenvolvendo habilidades de ninja e correu em direção ao palco. Emma, ele gritou, subindo os degraus 2 de cada vez. Ei! Ela respondeu. Eles correram um para o outro como numa cena de filme romântico. Quando se encontraram no meio do palco, Henry a levantou e girou no ar. Você conseguiu. Eu sabia que conseguiria, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Obrigada por acreditar em mim, ela disse. Obrigada por me ajudar quando o fogão quebrou. Obrigada por... Então, levada pela euforia da vitória. Com milhões de pessoas assistindo, Emma agarrou Henry pela gravata e o beijou. Foi um beijo estilo Hollywood, o tipo de beijo que faz a multidão suspirar e os fotógrafos enlouquecerem. As câmeras captaram tudo. Os flashes explodiram. A multidão gritou ainda mais alto quando se separaram. Os dois estavam corados, sem fôlego, sorrindo como adolescentes apaixonados. Uau! Murmurou Harry. Emma concordou. O apresentador, sempre profissional, decidiu embarcar no clima romântico. E assim, pessoal, não temos apenas uma nova campeã. Temos um novo casal. O amor estava no ar, e no arroz com ovos. Também, a comemoração continuou por mais 1 hora. Emma deu entrevistas, tirou fotos, autografou aventais. Henry ficou ao lado dela o tempo todo, orgulhoso como um pavão. Foi quando um repórter se aproximou. Emma, uma última pergunta, disse ele. Muita gente está curiosa sobre seu relacionamento com o CEO Harry Brooks. Como vocês se conheceram? Emma piscou. Desculpa. O quê? Harry Brooks. CEO da Brooks Industries, repetiu o repórter. Como? Se fosse, óbvio, uma das maiores empresas de investimentos da costa oeste. Como vocês se conheceram? Emma virou-se lentamente para Harry, que havia ficado pálido como um fantasma. CEO? Perguntou ela, com uma calma estranha na voz. Emma, eu. Começou. Angie Brooks Industries, continuou ela. A empresa do prédio onde você trabalha? Eu posso explicar. Onde você é funcionário administrativo? Henry engoliu em seco. Tecnicamente, eu sou administrativo. Eu administro a empresa inteira. Emma o encarou por um longo momento. Redor, repórteres esperavam, câmeras gravavam, a festa continuava. Mas para a Emma, o tempo havia parado. Com licença, disse ela educadamente aos repórteres. Preciso falar com o CEO Brooks. In particular, ela pegou Henry pelo braço e o puxou para um canto mais silencioso do pier. Emma, ele começou. Não, ela ergueu a mão. Deixa eu ver se entendi. Nos últimos meses, você mentiu para mim sobre quem você é. Eu não menti exatamente.
Henry, você é um dos homens mais ricos de Seattle. Você é dono da empresa. E me disse que era um funcionário, tentando construir algo. Tecnicamente eu estou tentando construir algo. Você já construiu. Você tem um império. Henry passou a mão pelos cabelos claramente desesperado. Anema, escuta, eu queria que você me conhecesse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Mas você mentiu sobre quem é. Não menti, só omiti alguns detalhes sobre minha situação financeira. Alguns detalhes? Emma riu, amarga. Harry, você é milionário. Isso não são alguns detalhes. Isso é a sua vida inteira. Minha vida inteira mudou quando eu conheci você, ele disse, com a voz firme. Pela primeira vez, alguém gostou de mim pelo que eu sou. No pelo que eu. E o posso dar. Mas você não me deu a chance para descobrir por mim mesma. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você decidiu por mim que eu estava atrás do seu dinheiro. Não, eu nunca pensei isso. Então por que mentir? Por que fingir ser alguém que não é? Henry ficou em silêncio, sem saber como explicar anos de relacionamentos superficiais com pessoas que só o viam como uma conta bancária. Emma, você precisa entender. Toda mulher que se aproximou de mim só queria uma coisa. Não toda mulher, ela gritou. Eu sou eu, e você nunca me deu uma chance de provar isso. Mas você provou sim. Você se apaixonou por mim achando que eu era pobre. Eu me apaixonei por alguém que não existe. Emma enxugou as lágrimas com o dorso da mão. O Harry, que trabalha como administrador tentando construir algo, esse cara não existe. Você é Harry, o bilionário CEO, que finge ser pobre. Eu ainda sou a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Não, Mandarin. Henry sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Emma, por favor, o que eu sinto por você é real. O que tivemos foi real. Emma o olhou por um longo momento, e Henry viu exatamente o instante em que ela tomou sua decisão. Talvez tenha sido real para você, ela disse, com a voz trêmula. Mas para mim não dá pra estar com alguém que mente sobre quem realmente é. Isso não é amor, Henry. Isso é mentira. Emma, ela balançou a cabeça. Acabou. Nós acabamos. E com isso, ela se virou e se afastou, deixando o Harry sozinho no cais, com o coração despedaçado, sabendo que perdera a única coisa na vida que realmente importava, a distância. Emma entrou no táxi que a levaria para casa, segurando o cheque de $50.000 que deveria representar a realização dos seus sonhos, mas naquele momento parecia apenas um pedaço de papel sem valor, perto do que acabara de perder. 2 meses depois da competição, Emma estava em frente a um pequeno lugar em Capitol Hill, segurando as chaves do que seria o Rice and Love. Seu próprio restaurante não era nada luxuoso, 12 mesas, uma cozinha aberta, paredes de tijolos expostos e um charme rústico que fazia todos se sentirem em casa. Exatamente como ela sempre sonhou. Não acredito que conseguimos, vovó, ela sussurrou, olhando para o céu. Sofia estava ao seu lado, praticamente pulando de empolgação. Emma, olha só isso. Você tem um restaurante de verdade. Temos um restaurante Emma Akoriju. Você foi quem me deu força para chegar até aqui. O que o anda intrigava era como tudo tinha se encaixado tão rápido. Sim, ela tinha os 50 mil do prêmio, mas reformar o lugar, comprar equipamentos, tirar licenças, tudo era muito mais caro do que ela imaginava. Foi então que um investidor anônimo apareceu. Um dia, um advogado ligou dizendo que um cliente queria investir no restaurante dela, mas desejava permanecer no anonimato. O investimento cobriria todos os custos extras, sem juros e sem reivindicação sobre os lucros. Isso é real? Emma perguntou, desconfiada. Totalmente legal, garantiu o advogado. Meu cliente tem apenas uma condição. Você nunca pode saber quem é. Era estranho, mas Emma não estava em posição de recusar. E assim, o Rice and Love virou realidade. A inauguração foi um sucesso estrondoso, com filas na porta, críticos do comida, influenciadores e, claro, todos os clientes fiéis do seu carrinho de comida. Mas, apesar de todo o trabalho duro e sucesso, Emma carregava uma tristeza silenciosa. Por mais que recebesse elogios e servisse pratos, havia sempre um vazio. Ela sentia falta de Harry, não do CEO rico que mentiu, mas do homem que comia arroz com ovo todos os dias. Com aquele olhar focado, o homem que acreditou nos sonhos dela, quando ela mesma não conseguia. Emma, disse Sofia uma manhã enquanto ajudava na cozinha. Você está pensando nele de novo, não é? De quem? Henry, você fica com aquele olhar de cachorro perdido toda vez que ele aparece na sua cabeça. Não fico. Fica assim. Sofia se aproximou. Eu sei que ele mentiu, mas você viu o jeito que ele olhava para você? I saw now era. Mentira. Emma suspirou. Não importa, Sofia. Ele fez a escolha dele. Preferiu fingir em vez de confiar em mim. Ou talvez só tenha medo de me perder. O medo não justifica a mentira.
Sofia estava prestes a responder quando a campainha tocou. Bom dia, Emma disse automaticamente, sem olhar. Bem-vinda ao Rice and Love. Oi, disse uma voz familiar e nervosa. Tá procurando um lavador de pratos? Emma, sei e quase deixou cair a panela que segurava. Era Harry, mas não o Harry C.U., de terno perfeito. Esse Harry usava jeans, camiseta simples e um sorriso tímido, que ela não via há meses. Harry, ela sussurrou. Oi, Emma, o lugar está incrível. Sofia olhou para os dois e decidiu que precisava urgentemente checar algo na cozinha. Vou ver uma coisa importante, disse, desaparecendo. Emma ficou parada, sem saber o que dizer. O que você está fazendo aqui? Procurando trabalho? Ele respondeu com aquele meio sorriso que sempre a desarmava. Ouvi dizer que você poderia precisar de ajuda na cozinha. Harry, eu trabalho barato e sou muito bom lavando pratos. Emma cruzou os braços. Você não precisa mais se esconder. Henry suspirou e se aproximou do balcão. Eu não estou me escondendo. Estou sendo honesto. Pela primeira vez em muito tempo, honesto sobre o quê? Ela perguntou, tentando manter a calma. Sobre o fato de que os últimos 6 meses foram os piores da minha vida. Menos, ele respondeu, apoiando as mãos no balcão. Sobre como eu acordo todos os dias pensando no seu arroz, com ovos. Sobre como eu sonhei com você todas as noites. O coração de Emma disparou, mas ela manteve o rosto sério. E sobre como eu descobri quem é o seu misterioso investidor. Anônimo. O sangue de Emma gelou. Como assim? Ela murmurou. Emma, o investidor anônimo. Sou eu. Os olhos dela se arregalaram. Você? E antes que fique com raiva, deixa eu explicar. Ele levantou as mãos em sinal de rendição. Eu não podia deixar você desistir do seu sonho por causa de dinheiro. Não depois de ver como você brilhou naquela competição. Harry, você. Eu sei que você não quer mais nada comigo. Eu sei que estraguei tudo. Mas nunca parei de torcer por você. Mesmo de longe, Emma o encarou por alguns segundos que pareceram horas. Você investiu no meu restaurante? No seu talento, no seu sonho, em você. Mas por quê? Henry respirou fundo. Porque se eu menti antes foi por medo. Medo de não ser o suficiente para você. Medo de que, quando descobrisse quem eu realmente era, fosse embora. Mas se eu tô aqui agora, é porque o que eu sinto é real. Emma sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Emma, eu não quero ser CEO por você. Não quero ser rico por você. Eu só quero ser o homem que ama o jeito que você cozinha, que acredita nos seus sonhos, e que faria qualquer coisa, mesmo que isso signifique lavar pratos, especialmente se isso significar lavar pratos ao seu lado. Emma o olhou por um longo tempo, até que um pequeno sorriso surgiu no canto da boca. Então prova menos, ela disse, e desta vez sem fingimento, ele concordou. Sem mentiras, começando como lavador de pratos. De verdade. Henry riu, combinado. Mas posso pedir um aumento depois? Vamos ver que tipo de funcionário você é primeiro. Eles se olharam e caíram na risada. Então, Henry se inclinou sobre o balcão e a beijou. Foi um beijo doce, honesto, cheio de perdão e recomeço. Quando se separaram, Sofia após, batendo palmas. Finalmente. Vocês dois são mais teimosos que mula. 3 meses depois, numa noite de quinta-feira que parecia comum, Henry apareceu no restaurante com um buquê de flores e um sorriso misterioso. O que é isso? Emma perguntou. Desconfiada? Você pode fechar o restaurante um pouquinho mais cedo hoje? Por quê? Tenho uma surpresa. 1 hora depois, o Rice and Live havia se transformado numa versão romântica de si mesmo. Velas, pétalas de rosas, música suave e apenas uma mesa no centro. Harry, o que você aprontou? Ele a guiou até a mesa, onde havia 2 pratos do famoso arroz com ovos. Emma Martinez menos. Ele disse, ajoelhando-se ao lado da mesa. Você me ensinou que os ingredientes mais simples podem criar os sabores mais extraordinários. Emma levou as mãos à boca, emocionada. Você me ensinou que o amor de verdade não precisa de fingimentos ou mentiras. Só precisa ser real. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Quer casar comigo? E antes que ela respondesse, eu prometo que nunca mais vou lavar a louça depois que a gente casar, disse Harry, arrancando uma risada entre lágrimas de Emma. Só se você prometer que vai continuar comendo meu arroz com ovo todos os dias, para sempre. 6 meses depois, numa praia deslumbrante em Maui, Emma caminhava na areia, em direção a um pequeno altar. Usava um vestido simples, mas seu sorriso era o mais radiante do mundo. Henry esperava de terno, com os olhos marejados de felicidade. Na primeira fileira, Sofia chorava de orgulho, segurando um buquê de madrinha e uma plaquinha que dizia, eu sabia desde o começo. E quando o padre perguntou se Emma aceitava Henry como seu marido, ela olhou fundo nos olhos dele e respondeu,
Aceito. Próximo. Com arroz, ovo e tudo mais. No dia seguinte, de volta ao restaurante, uma crítica gastronômica famosa apareceu para uma avaliação. É só arroz com ovo, né? Perguntou ela, encarando o cardápio. Emma, agora com uma aliança que brilhava, tanto quanto sua felicidade, sorriu e respondeu: espera só até provar. E quando a crítica deu a primeira garfada, Emma viu nos olhos dela o mesmo olhar de surpresa e emoção que via em todos que provavam sua comida. Porque no fim, o segredo nunca foi o arroz, nem o ovo. O segredo era o amor, e quando o amor é verdadeiro, ele tempera tudo. O que você achou da história de Henry e Emma? Conta pra gente nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, para não perder nenhuma história. E clica aqui na tela final, para assistir mais histórias emocionantes como essa.